Meu amigo Theo Lamounier, que é o CEO da Bybank, que está aqui com a gente hoje. Nós vamos falar sobre economia de rede, por que alguns países são ricos, outros são pobres, a importância das economias de rede. Mas eu queria fazer uma pergunta a você que tem essa visão da economia, da transformação pela economia, essa visão privilegiada. É hora da gente arejar as relações, é hora da gente tratar as relações com mais franqueza, com mais, de maneira mais direta? Ô Paulo Leite, eu acho que a franqueza, ela cabe em qualquer lugar, né? A transparência, a honestidade, ela é a base da construção de qualquer relação durável em longo prazo. Então é sempre momento disso. E só pegando um gancho do que você falou aí da discussão das relações trabalhistas também, João, só trazendo um dado econômico, o que a Justiça do Trabalho custa é praticamente o dobro do que ela distribui em benefício. Então seria mais barato a gente pagar para todo mundo que queria entrar na justiça do que manter o judiciário do trabalho, né? E agora nós estamos mexendo no vespeiro, viu, Theo? Porque eu tenho certeza, nesse momento, alguns dos senhores juízes de trabalho, desembargadores, já estão revirando nas suas cadeiras aí e desassossegados por conta da nossa opinião. Mas é sempre bom a gente dar a nossa opinião, desde que seja feita de maneira respeitosa, desde que a gente possa confrontar as opiniões e que dê o direito dos outros também manifestarem-se, mas esse é um consenso. O custo da Justiça do Trabalho no Brasil é elevadíssimo e pesa no bolso da gente, do cidadão. Exatamente, assim, eu sou advogado, sou registrado na OAB, advoguei durante quase 10 anos, então eu me sinto um pouco no direito de trazer essa crítica aí, já que existem algumas maneiras mais eficientes de se resolver os conflitos trabalhistas. E todos nós temos esse direito, cidadãos, advogados, operadores do direito, temos o direito de contestar de maneira respeitosa, contestar o que acontece e exigir que tudo aquilo que seja feito para facilitar a vida do cidadão. Mas, meu caro amigo Theo Lamounier, por que alguns países são ricos e outros são pobres num mundo que teoricamente deveria ser pelo menos parecidinho, né? Paulo Leite, o problema não é nem a distância, né? Quando você tem pessoas na miséria com outros contantos, mas fato João Henrique, é que alguns cientistas do MIT, de Harvard, cientistas da física, por incrível que pareça, começaram a testar algumas teorias aí há mais de 10 anos. E eles concluíram que a capacidade de colaboração dentro de uma economia é um dos fatores mais importantes na hora de um país enriquecer. Vejam vocês, por exemplo, que o que acontece? Que países que têm sua matriz econômica, sua produção voltada para o primeiro setor, para a agricultura, para serviços de baixo valor agregado, acabam não se enriquecendo tanto como é o caso do Brasil. E a gente vê países como a Coreia, que produzem chips, que produzem produtos de computador, que têm serviços financeiros de alta qualidade, enriquecendo. E aí, a partir disso aí, a gente começa a ver efeitos na educação, a gente começa a ver efeitos nas pesquisas, a gente começa a ver efeitos se espalharem em todos os lugares. Isso porque, Paulo Leite e João Henrique, descobriu-se que nós, seres humanos, temos a capacidade limitada de ter um certo nível de conhecimento chamado de know-how. Eu não estou falando aqui de eu sentar, ler um livro sobre jornalismo e aprender os conceitos, mas para eu ser jornalista com a excelência de vocês dois, eu preciso de anos de prática. Não é simplesmente eu ler um livro, é a experiência, aquilo que você estava falando. A experiência antifrágil, depois a gente pode até falar disso num outro programa. Essa capacidade limitada de know-how do ser humano chama-se person byte. É a quantidade de conhecimento que meu cérebro pode absorver. Então, para eu poder fazer coisas mais complexas, por exemplo, para eu construir um Boeing, eu preciso que várias empresas dentro de uma rede colaborativa construam cada uma parte e uma peça daquele sistema. E a partir daí, você tem elevação do nível de salário, você tem desenvolvimento do país, você tem desenvolvimento da educação, desenvolvimento da pesquisa. E você sabe, Theo, você fez uma observação e recorreu ao agronegócio como uma atividade que não é uma atividade de grande transformação, mas eu acompanho muito de perto o agronegócio. Cada vez mais no agronegócio a tecnologia toma espaço. E hoje, para você ter sucesso em pequena, média ou grande atividade, você tem que ter como aliado a tecnologia no agronegócio. Para plantar, para criar, para transformar, para produzir. Se você não tiver a inteligência da tecnologia por trás, você não consegue realizar bons processos no agronegócio. E aí entra o que você falou da economia colaborativa. Porque antigamente um fazendeiro tinha o seu conhecimento e a partir do seu conhecimento ele emanava ordens. Hoje ele tem que agregar uma série de conhecimentos periféricos
e contribuirão para o seu negócio com outras empresas, com cooperativas, com profissionais liberais que trarão ao seu negócio conhecimento para o aumento da produção por hectare, para a produção mais adequada de acordo com o que é consumido e não produzir sem entender o que será consumido depois, até no agronegócio, que inicialmente pode parecer uma atividade rústica, primária, ela tem se sentido cada vez mais a necessidade da economia colaborativa e da absorção da informação e da tecnologia. Com certeza, Paulo Leite. E a tecnologia, sempre lembrando, ela não está aqui para substituir os humanos, ela está aqui para agregar, para poder fazer com que as nossas atividades sejam feitas de uma maneira mais eficiente e a gente possa ter tempo também para fazer outras coisas que são importantes na vida. A questão em si não é simplesmente, porque a agricultura tem baixo uso de tecnologia, porque não é isso. A gente já sabe que as produções mais eficientes, elas passam pelo uso da tecnologia. Mas é entender que essa questão da colaboração, como a gente tem aqui na 98, por exemplo, profissionais com competências e perfis diferentes, elas são muito importantes para se produzir a riqueza de uma maneira coletiva. Eu não vou conseguir enriquecer o Theo sozinho, porque eu não faço tudo. Eu tenho 5 ou 6 pessoas junto comigo no Baibank, cada uma analisando o investimento de algum viés. E é isso que as pessoas precisam entender, que a construção colaborativa é um dos fatores determinantes na diferença no porquê que os países enriquecem ou ficam pobres. E como chegar a essa economia, né, de rede? Porque eu fico pensando, se você falou da questão da educação, das pessoas buscarem o conhecimento, mas isso é um pouco cultural, né? As pessoas precisam entender isso. E como fazer isso? João, isso aí é um grande desafio, né? Uma das coisas que a gente tem de barreira para os brasileiros cooperarem, por exemplo, que essa pesquisa chegou à conclusão, é a corrupção. Quando a gente tem um sistema enviesado de corrupção, faz com que, nossa, eu vou desconfiar dessa pessoa, eu vou desconfiar daquela outra pessoa. Então a gente pode começar de uma maneira simples, combatendo a corrupção. E não nos enganemos, Paulo Leite, a corrupção, ela não está presente apenas lá no Planalto Central, ela está no nosso dia a dia, nas nossas pequenas atitudes, naquela velha mania do brasileiro de querer levar vantagem. O brasileiro é um povo trabalhador, ele é um povo honesto e é um povo que precisa confiar mais uns nos outros, querendo ganhar todo mundo junto. Quando você ganha todo mundo junto, todo mundo enriquece. Quando eu quero ganhar sozinho, nem sempre é o que a gente vê. E essa matriz de pensamento deve contaminar, inclusive, a cultura antiga que temos da relação empregador-empregado. Porque quando você tem essa matriz de pensamento da economia colaborativa, da confiança de uns nos outros, da percepção de que você, mesmo sendo empregado, é detentor de uma parte do negócio, você tem maior capacidade de negociação, melhor capacidade de execução e, é claro, resultados muito melhores, né, Theo? Com certeza, Paulo Leite, você falou um ponto que é perfeito, que é uma das questões que, inclusive, diferenciam empregadores nessas economias mais evoluídas que empregadores em economias menos desenvolvidas, que é o fato de você se enxergar como dono e pertencente àquele negócio. Você tem que trabalhar para aquilo como se você fosse dono, porque vocês vão prosperar juntos. Essa figura que existe do passado, essa mentira de que o empregador é um cara nefasto, que só quer ganhar sozinho, isso é mentira, isso não existe. Todo mundo pensa nas pessoas. Alguém falou aqui no Central, acho que foi até você, que economia são pessoas. Ninguém prospera sozinho no mundo. E essa questão é uma discussão que tem que ser amplificada. Claro que a gente sabe que existe ainda uma mentalidade empregadora que precisa ser desenvolvida, mas não adianta nada você desenvolver só a mentalidade do empregador se você não desenvolver a mentalidade de quem presta o serviço para ele. Porque não adianta nada a empresa ser arejada, transformadora, dinâmica e moderna se a matriz de quem trabalha é antiga, se quer uma relação que é uma relação de medo, de pavor, de distanciamento e não de colaboração e de pertencimento. Uma dessas, não sei, eu posso estar enganado, mas uma das estratégias assim, de colaboração pode ser, por exemplo, uma empresa que dá parte da empresa, por exemplo, 1% para a pessoa ser sócia lá com 1%. Isso ajuda, isso também faz parte desse sistema? Perfeito, João. Isso aí é uma coisa que a gente vê muito lá no Vale do Silício. Eu morei lá no Vale e algumas empresas no Brasil começam a replicar que a forma da pessoa se sentir pertencente é você ser efetivamente dono. Existem vários instrumentos jurídicos para isso, os advogados podem falar melhor do que eu, mas de fato a gente tem que começar a trazer essa sensação de pertencimento para o empregado como forma de estimulá-lo a entrar para essa nova economia. É aquilo que eu sempre falo e repito, a nova economia é a economia do bem, a economia das pessoas, é algo que está mais próximo do dia a dia. Não basta você vestir a camisa da empresa, como era antigamente, dizia, não, tem que vestir a camisa da empresa. Claro, você tem que ter o comprometimento com a empresa e, nesse caso, vestir a camisa funciona. Mas, além de vestir a camisa da empresa, você tem que ser dono do seu negócio dentro da empresa.
Exatamente, Paulo Leite. Preservadas as liberdades individuais, as individualidades das pessoas, e a gente precisa entender que eu trabalhar em conjunto não é um desrespeito à minha individualidade, mas pelo contrário, é uma forma de eu pegar essa minha individualidade e fazer com que ela se aprimore. Porque a gente na vida, o nosso objetivo aqui nessa vida é continuar em constante melhoria. E não é só, como você falou, vestir a camisa da empresa, mas a empresa também vestir a camisa do empregado, entender que somos todos indivíduos aí com os mesmos anseios. Eu brinco muito com o Marco Aurélio, com o Rodrigo, com o Bruno, eu falo, olha, vocês são meus clientes. Eu tenho um negócio aqui dentro, o meu negócio Paulo Leite aqui dentro, eu tomo conta deles, vocês são meus clientes, eu tenho que fornecer a vocês o melhor produto o tempo inteiro. Deixa eu deixar de fornecer, largar de fornecer o melhor produto para vocês, que eu tô no sal. Daqui a pouquinho tem uma outra empresa no lugar da minha aqui dentro. Isso a gente tem que prestar muita atenção o tempo inteiro. Com certeza, é esse espírito que a gente precisa começar a desenvolver dentro da gente, entender que no final nós somos nosso próprio empresário, nós somos nossa própria empresa, que hoje eu estou prestando serviço para 98, amanhã eu estou prestando serviço para quem quer que seja. Ô, Theo, e nesse momento, né, a gente passando por uma crise, né, mundial, uma crise financeira mundial, todo mundo por causa dessa questão do novo coronavírus. Você acha que isso pode ser uma motivação para chegar nesse aspecto de todo mundo se ajudar? Eu vejo, por exemplo, na questão de lojas, por exemplo. Às vezes a loja está fechada e o chefe vai mandar todo mundo embora. Só que aí os funcionários dizem, não, vamos junto aqui, vamos fazer de uma forma para a gente sobreviver, porque todo mundo ali vai acabar sofrendo com isso. Você acha que agora esse momento pode ajudar nisso? Com certeza, João. A crise do coronavírus, assim como outras crises, elas são sempre oportunidades de reavaliação. Não só do que está acontecendo na economia, mas a gente chega em crise também por um pouco de questão cultural. A gente reavaliar isso, entender, tomar esse tipo de movimento. O momento é mais do que perfeito para se mudarem as relações, para se reavaliarem os paradigmas que existiam anteriormente e sairmos todos juntos dessa como um mundo melhor. A gente já viu que a gente não vai conseguir superar o coronavírus sem colaborar, sem que todos trabalhem em prol da mesma causa. Essa é uma questão central, entender que estamos tendo um problema comum e aí sim é colaborativo pensar nesse mundo que é de todos nós, porque senão vai continuar sendo sempre essa batalha individual a que o Theo se referiu aqui com a gente. Theo, obrigado por sua presença aqui, o Theo Lamounier, que é CEO da Bybank. Você conhece a Bybank? A Bybank é a maior plataforma de ativos digitais, Você vai na Bybank com segurança, com tranquilidade, você pode sacar o seu dinheiro até 2 dias. Vou fazer aqui o comercial do Theo, porque eu tenho dinheiro investido lá com o Theo, então eu posso fazer com tranquilidade, eu não tô mentindo, não tô contando história para ninguém. Tchaubanco.com.br, tchaubanco.com.br, você vai conhecer a Bybank e vai saber que na Bybank a crença é na nova economia. A Bybank ganha, você ganha e todo mundo sai ganhando. Tchaubanco.com.br. Theo, grande abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal. Na próxima aí eu proponho a gente discutir como coisas simples como fazer jejum e ir pra academia podem te ajudar a tornar-se um investidor melhor. No próximo programa. No próximo programa, esse tema é bom. Bom demais.